Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um. Estamos dando andamento ao catecismo da Igreja Católica, nós leigos, degustando do ensinamento do catecismo, que é uma bênção. O catecismo que é um livro onde nós trazemos junto o magistério da igreja, a palavra de Deus, a tradição, os ensinamentos, a doutrina de Cristo. E que a gente possa compreender que a cada palavra dita aqui, que a interpretação seja feita conforme o mover corretamente, mas a gente busca chegar ao mais próximo dessa interpretação. Então que a gente tenha discernimento também quando haver alguma falha, né, que a gente possa estar corrigindo, e eu conto com a ajuda de vocês aí. Se alguém souber alguma correção, pode me mandar, porque é muito importante isso, irmãos. A gente, ao interpretar a palavra, nós temos que ter muito cuidado. Deus está falando isso, Deus está dizendo isso, mas Deus falou que a tua interpretação, então por isso que a interpretação junto com a igreja é muito importante. Eu tomo muito cuidado com isso. Então que a gente tenha discernimento. Eu já vi pessoas falar que a palavra está dizendo isso, mas quando você vai ver um contexto não tem nada a ver. Talvez pode ter falado assim, Deus falou comigo desta forma, é diferente. Então a afirmação que a palavra está dizendo isso, por isso que tem que ter um bom estudo, um bom preparo e deixar-se caminhar e conduzir junto com a igreja de Cristo, para que a gente possa compreender corretamente o agir de Deus. E neste pensamento, irmãos, não tem a melhor forma da gente anunciar o Evangelho do que a própria vida. Esse é o verdadeiro anúncio do Evangelho. Quando você anuncia com o Evangelho, com a tua vida, é o melhor anúncio do Evangelho. Como diz assim, eu me preocupo muito com isso, com o meu agir. Me preocupo muito. Porque quem está próximo de nós talvez não, tem pessoas que o único evangelho que ela vai conseguir ouvir é o teu agir, o teu falar. Às vezes a pessoa não quer nem parar para ouvir a Deus, mas o teu testemunho, você sendo cristão, você se identifica como cristão, tem o terço no pulso, tem a camiseta, tem o escapulário, sempre eu estou à frente, eu estou caminhando, estou indo à missa, eu estou lá, estou buscando. Aí aquela pessoa olha para você e fala assim, nossa, essa pessoa, a pessoa que transmite assim uma sinceridade, uma verdade, uma fidelidade a Deus. E dando esse testemunho, evangeliza. Mas também eu tomo muito cuidado, até eu estava falando com a minha esposa, com o contra-testemunho. Mas a gente tem que entender, irmãos, que tem hora que a gente é muito falho. Eu mesmo falo assim, eu sou muito falho, tem horas que eu sou muito falho, mas eu procuro corrigir. E desta forma eu vou vencendo, desta forma eu vou transmitindo o anúncio do Evangelho, buscando Deus na minha vida. É isso que eu tento passar para os irmãos. Eu busco Deus, eu quero anunciar o meu Senhor com todo o meu agir, com todo o meu falar, com todo o meu proceder, mas eu sei que eu vou precisar pedir perdão, vou precisar ter humildade, vou ter que vencer as minhas ignorâncias, vou ter que vencer as minhas iras, vou ter que vencer meu complexo de inferioridade que eu descobri que eu tinha, né? Então tudo isso eu tenho que vencer, e a cada momento a gente vai vencendo. Por que eu estou dizendo isso? Hoje o parágrafo vai dizer assim, para anunciação, a difusão do anúncio que nós vimos ontem, que é o quê? É você expressar, espalhar, divulgar. E para isso nós vamos espalhar e divulgar hoje com a fidelidade do batizado, que é a condição primordial para o anúncio do Evangelho. O parágrafo é 2044 do Catecismo, está dizendo assim: a fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da igreja no mundo,
para manifestar diante dos homens sua força de verdade e de irradiação. A mensagem da salvação deve ser autenticada pelo testemunho de vida dos cristãos. Aqui eu quero abrir um parágrafo. Queridos irmãos, quando eu faço assim, me convido para anunciar, com uma pregação, com algo, sempre eu busco trazer o testemunho de vida. Porque o testemunho de vida é uma condição que Deus me colocou assim, que eu tenho uma firmeza ali da presença de Deus na minha vida, no meu agir. Então eu experimentei algo de Deus que mudou a minha vida. Eu experimentei a presença dele que me transformou. Eu experimentei a presença dele quando eu fazia algo de um jeito, e quando eu mudei, aquilo mudou todo o ambiente. Era só briga, discórdia, e de repente começa a mudar. De repente começa a ter outro ambiente. Que tudo isso possa mudar o coração de cada um. Então assim, querido irmão, o testemunho de vida do cristão é muito importante. O próprio testemunho da vida cristã e as boas obras feitas em espírito sobrenatural possuem a força de atrair para os homens, para a fé e para Deus. Para serem os membros do corpo cuja cabeça é Cristo, os cristãos contribuem pela constância de suas convicções e de seus costumes para a edificação da igreja. A igreja aumenta, cresce e se desenvolve pela santidade dos seus fiéis, até que alcancemos todos nós o estado de homem perfeito, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Nós vamos ler a palavra de Efésios do 4, do 11 ao 16. Efésios 4, 11 ao 16. A uns ele constituiu apóstolos, outros profetas e outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Então aqui é a igreja de Cristo, a construção, cada um tem a sua função, cada um tem o seu agir, cada um dá o seu testemunho de vida lá no servir, é lá naquele momento da dor, é lá naquele momento da aflição, é lá naquele momento que você está vivendo lá, e como a gente vive, irmãos, sempre assim num ambiente, quando você está passando por algo, irmão, reza por mim, irmão, me ajuda, irmão, me dá força, sabe, irmãos? E tudo isso é a unidade, é um corpo místico de Cristo. Nós nos unimos a Cristo, então, por isso a necessidade do verdadeiro testemunho de vida, a fidelidade a Deus. Até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura de maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao Senhor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e dos seus artifícios enganadores, mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentimentos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento visando a sua plena edificação na caridade. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, aqui o título diz unidade da igreja. Que nós possamos viver essa unidade da igreja com Cristo e transmitir o nosso testemunho de nossa vida, o Evangelho de Deus. Que Deus nos dê essa força. Quem ganha somos nós. Cada um que convive com a comunhão com Jesus plena, você sabe como é importante, como é gratificante, mesmo na dor, mesmo na provação, mesmo nas dificuldades, unido com Cristo. Porque o nosso Senhor, Ele não teve pecado, mas Ele assumiu o nosso pecado. E Ele passou pela dor, passou pela humilhação, passou pelo sofrimento, mas venceu. Que nós possamos viver isso no nosso dia a dia. Passar por todas essas situações, mas vencermos com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.